Boa noite a todos, né? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando continuidade no nosso estudo de Eclesiastes, capítulo 7, em que a palavra de Deus diz assim: o tema diz assim: comparadas a sabedoria e a loucura. Diz assim a palavra de Deus: melhor é a boa fama do que um unguento precioso e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Aqui explica a palavra de Deus, eu vou estar explicando versículo por versículo. Aqui está nos ensinando, essa passagem está em Provérbios. Vamos lá, aprender mais do nosso Deus, está em Provérbios 22:1. Vamos ver o que é que Provérbios diz. 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, né? A palavra de Deus ela nos ensina claramente que uma boa reputação vale mais do que o perfume caro, né? Então, que nós possamos assim entender claramente a palavra de Deus. E quando se fala da morte aqui, diz assim: e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Aqui fala assim que é preferível ao nascimento porque o recém-nascido ainda não teve a oportunidade de desenvolver uma boa reputação, enquanto que a pessoa em seu leito de morte pode se regozijar por ter conquistado boa fama na vida. Então, aqui o texto, logo em seguida, ele fala dessa boa fama. Como é que está sendo a sua boa fama diante de Deus e das pessoas? Você tem feito coisas boas? Você tem passado para você mesmo e para as pessoas que você tem agido de boa fama, de boa índole, né? De um bom caráter? Porque é assim, quando um dia você se for, você descer as sepulturas, que é a morte, você vai deixar seu legado aqui na terra, a sua boa fama. Então vamos atentar para isso, vamos nos preocupar de como nós estamos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante das pessoas. Vamos nos limpar, nos purificar para que nós venhamos a ter essa boa fama na nossa vida, porque essa boa fama, ela é mais preciosa do que um unguento, do que o perfume aqui mais caro, né? Como está aqui no estudo da palavra de Deus. Então vamos dar continuidade. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O que é que o texto quer dizer? É melhor a mágoa ou tristeza, né? É melhor do que o riso, pois conduz à reflexão acerca da seriedade da vida e do seu significado supremo, porque a tristeza também nos ensina lições que não aprendemos de nenhum outro modo, quando é aceita da forma correta. A tristeza, ela nos aproxima do Senhor, e das outras pessoas também, e pode nos ajudar a colocar nossas prioridades em ordem. Eu vou aqui ler para vocês um pouco o que fala sobre essa tristeza, né? Que diz assim: a tristeza da alma, como como a que os discípulos sentiram diante da morte iminente de Jesus, é extremamente real. Deus espera que nos entristeçamos quando o nosso coração está quebrantado.
A tristeza reprimida muitas vezes provoca problemas físicos e emocionais complexos. Você pode ser liberta da tristeza e experimentar alegria interior, né, ao entregar suas circunstâncias singulares ao Deus que fará essa dor dentro de você produzir frutos benéficos, ao usar as palavras, né, do como o profeta Isaías para descrever a si mesmo seu papel messiânico, porque Jesus falou da substituição dos sinais da tristeza, porque quais são esses sinais? Cinzas, pranto e espírito angustiado por sinais de vitória. Quais são esses sinais de vitórias que vêm de um espírito triste? Porque quando você está triste, você busca a Deus, aí você alcança essa vitória. Essa vitória ela vem para nossas vidas como a nossa coroa, alegria e vestes de louvor. Né? Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos ali, né, nos esvaziando de nós mesmos, buscando a Deus, a alegria de Deus, nós estamos em busca dessa coroa, em busca dessa alegria, né? E vestes de louvor, que é estar na presença de Deus e buscar a alegria verdadeira, que é estar na presença de Deus e saber que um dia nós vamos estar lá com Ele. Amém? Jesus se identifica com os aflitos, pois ele é homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele entende o nosso sofrimento. Jesus, querido, ele chorou. Está lá em João 11:35 que fala isso. E ensinou seus seguidores por meio de seu exemplo na cruz a expressar abertamente sentimentos, né, de protestos, de tristeza, ansiedade e medo. Então, aqui a tristeza profunda não é associada necessariamente à perda de um ente querido. Também pode ser experimentada diante de desintegração de algo que consideravam seguros na sua vida, né, como por exemplo um casamento, né, os bens, o trabalho, a saúde, os relacionamentos ou finanças. Então, quando isso se desmorona tudo, então uma das causas dos sofrimentos vem através disso. Então, a mulher cristã, o homem cristão, ele deve se lembrar que a tristeza não dura para sempre, né? Ela é curada por meio de uma experiência gradativa, pessoal e prática, né? Da graça infalível de Deus. À medida que você ora, que você busca, que você clama, que você busca a Deus, você tem essa fé alcançada. Amém? E aqui no versículo 4 vamos estar dando continuidade. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. É, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. O que quer dizer isso? Só pode ser devidamente avaliado no final. A forma como ele termina é mais importante do que a forma como iniciou. Assim, a pessoa sábia se contenta em esperar pacientemente, sem exigir resultados imediatos, porque a pessoa tem que ter paciência, porque os resultados, querido, não são de imediatos. Os resultados, eles demoram. Então precisamos ser pacientes, né? Esperar em Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, porque o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Amém? Então, todo empreendimento bem-sucedido requer paciência.
O espírito de paciência é preferível ao espírito de arrogância. Então, quando você tem um espírito de paciência, né, você se torna apto, você se torna perfeito quando você está ali paciente. E o espírito de arrogância é um espírito que te faz não ter paciência, quer agir com suas próprias vontades, entendeu? Vamos voltar para o versículo 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Aqui diz assim: a mulher sábia, o homem sábio, controla seu temperamento em vez de ser controlado por ele. A raiva indisciplinada, ela pode destruir a sua vida. O pregador nos adverte a não nos irarmos precipitadamente. Então, temos que ter cuidado para que a gente não venha nos irarmos, ter raiva, né, pelo fato de não obter a sua resposta de imediato. Então, precisamos ser sensatos, entendeu? Para que Deus opere em nossas vidas. Então, voltando para o versículo 10: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Né? Vamos estar dando continuidade aqui. O tema também antes de entrar no versículo 15, diz assim: moderação em tudo, ela é boa. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. E o versículo 18 diz: bom é que retenhas isto e também daquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A palavra de Deus diz aqui assim: a vida é repleta de mistérios. O que quer dizer? Os justos eles morrem jovens, os justos morrem jovens e os perversos têm uma vida longa. Assim, o pregador recomenda que vivamos com moderação e temor a Deus, a fim de nós sairmos bem no final, entendeu? Que nós venhamos a sair bem no final de tudo isso. Vamos voltar para o versículo 19, que diz assim: a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Aqui a palavra de Deus diz assim: o pregador aconselha que não levemos a sério demais o que os outros dizem a nosso respeito. Uma pessoa pode nos elogiar na nossa frente e nos condenar pelas costas.
O pregador nos lembra de que também somos culpados somos culpados de maledicência. Não devemos nos surpreender demais ao ouvir coisas negativas a nosso respeito, pois todos nós temos virtudes e também temos defeito, né? E o outro tema fala sobre a avaliação da mulher enganosa. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade e a insensatez e a insensatez loucura. Aqui diz assim: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez ela é loucura. Achei coisas mais amargas do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis que o achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei, nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A palavra de Deus diz aqui assim, ó: o pregador não nega a existência de mulheres justas. O que quer dizer aqui? No entanto, observa que é difícil encontrar uma mulher de bem. O pregador confessa que ele próprio ainda está longe da sabedoria e, portanto, também não possui aquilo que não encontrou nas mulheres. Poucas pessoas correspondem à definição do pregador de um indivíduo sábio, porque a pessoa sábia se mantém afastado da perversidade. Uma mulher sábia deve ser motivadora e não manipuladora. Então, uma mulher sábia, ela tem que ser uma pessoa que motiva e não que manipula. Em vez de uma vida cheia de redes e laços, ela tem que para apanhar outros, deve ter um caráter semelhante ao de Cristo. Em vez de ela lançar redes e laços, ela ganhar pessoas para Cristo, para atrair, né, para atrair as pessoas que estão ao seu redor e não afugentar essas pessoas dela, entendeu? Então, a mulher cujo coração são redes e laços, né, usa sua beleza para seduzir e manipular as pessoas de modo a fazerem o que ela quer. O homem que não foge de uma mulher desse tipo é insensato. Então, a mulher, ela não pode ser manipuladora, ela tem que ser uma mulher sensata, uma mulher que atrai as pessoas a Cristo, uma mulher sábia, uma mulher que sabe, né, ter a direção de Deus e que leva no seu caráter o senhorio de Deus, né? A sua beleza, tanto por fora como interior, no seu comportamento, nas suas vestimentas, no seu andar, no seu falar, né? Que as pessoas verem Cristo. Então, essa mulher, ela se torna uma mulher sensata, uma mulher sábia, que em vez de afugentar as pessoas, ela vai atrair as pessoas para Cristo.
Amém, amados? Então, o nosso texto de hoje foi sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 7. Deus abençoe a nós todos e uma boa noite.